Você já sentiu que suas orações se perdem no vazio? Que por mais que clame, o céu permanece em silêncio? Esta noite, junto ao fogo, vamos descobrir uma verdade que mudará para sempre a sua forma de esperar em Deus. Uma verdade escondida no Salmo 40, que sustentou milhões de crentes através dos séculos e que está prestes a transformar a sua própria história de espera em um cântico de vitória. Boa noite, amado irmão, querida irmã. Dou-lhe as boas-vindas aos Salmos com David. Sou David, e me enche de alegria compartilhar com você este momento sagrado. Que a paz que excede todo entendimento encha seu coração neste instante. Que a esperança que nunca decepciona renove suas forças enquanto você ouve estas palavras. Que a presença do Espírito Santo se torne tão real para você, neste momento, que possa sentir seu abraço envolvendo sua alma cansada. Hoje, quero guiá-lo em uma jornada profunda através do Salmo 40, um salmo de libertação divina, que tem consolado corações quebrantados e restaurado almas cansadas por milênios. Este salmo não é simplesmente um texto antigo escrito há 3.000 anos. É uma palavra viva e ativa que Deus tem para você, neste preciso momento da sua vida. Não é por acaso que você está aqui esta noite. O Espírito de Deus trouxe você porque sabe que você precisa ouvir algo específico. Sua espera não foi em vão. Cada segundo que você investiu em oração, cada lágrima derramada em segredo, cada noite que passou perguntando-se se Deus o ouve, nada disso foi desperdiçado. Tudo está sendo contado, registrado, guardado como incenso precioso diante do trono do Altíssimo. Sua fidelidade na escuridão não passou despercebida. Sua perseverança no silêncio não foi ignorada. Sua fé vacilante, mas persistente, está prestes a ser recompensada, de maneiras que você ainda não pode imaginar. Antes de continuar, se você está em um momento de espera e precisa de um lembrete de que Deus não o esqueceu, convido-o a curtir este vídeo. Seu like não apenas me ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas que, como você e eu, precisam ser fortalecidas em sua fé, mas também é uma declaração de que você ainda acredita, ainda espera, ainda confia. É um ato pequeno, mas significativo, que diz: Senhor, embora eu não veja o caminho, continuo andando. Embora não ouça sua voz audivelmente, continuo ouvindo. Embora a resposta demore, continuo esperando. Agora, acomode-se. Encontre uma posição confortável, onde possa permanecer por algum tempo. Respire fundo, enchendo completamente seus pulmões, e depois solte lentamente, liberando toda essa tensão do dia. Deixe que o crepitar do fogo lhe lembre que Deus está presente mesmo nos momentos mais sombrios. Assim como esta chama rompe a escuridão da noite, assim a luz de sua presença perfura a escuridão da sua situação. E prepare-se para receber uma palavra que transformará sua perspectiva sobre o tempo de Deus. O Salmo 40 começa com uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Ouça estas palavras atentamente. Permita que penetrem não apenas seus ouvidos, mas seu coração. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me do poço da desesperança, do lodo pantanoso. Pôs meus pés sobre a rocha e firmou meus passos. Pôs em minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Você percebe a progressão? Primeiro, a espera paciente. Depois, o clamor atendido. Em seguida, a libertação do poço. Finalmente, o cântico novo. Esta é a sequência divina que você está vivendo agora mesmo, embora ainda não consiga ver. Você não está preso em um ciclo sem fim. Está em um processo divino que tem um destino glorioso. Cada etapa tem seu propósito. Cada momento tem seu significado. Quero que você note algo crucial nestes versículos. Algo que facilmente passa despercebido em uma leitura superficial. David não diz: esperei um pouco, ou esperei até me cansar. Ele diz:
Esperei com paciência. No hebraico original, esta frase carrega a ideia de esperar intensamente, com expectativa tensa, como um vigia que espera o amanhecer. Não é uma espera passiva e resignada. É uma espera ativa e cheia de esperança. Há uma diferença abismal entre simplesmente esperar e esperar com paciência. A espera impaciente é ansiosa, desesperada, cheia de dúvidas. Consome sua energia, rouba sua alegria, paralisa a fé. A espera paciente, por outro lado, é confiante, firme, ancorada no caráter de Deus. Descansa em quem Ele é, não em quando Ele age. Baseia-se em sua fidelidade, não na sua compreensão de seus tempos. A espera paciente entende que Deus não chega atrasado, mesmo que chegue no último minuto do seu relógio. A espera paciente reconhece que os atrasos divinos não são negativas divinas. A espera paciente confia que quando Deus finalmente age, Ele o fará de tal maneira que será inegavelmente Ele quem operou, não suas próprias forças ou sua própria sabedoria. E aqui está a promessa que quero que você grave em seu coração esta noite, que escreva com tinta indelével nas tábuas da sua memória. O Senhor se inclinou para mim. Pare um momento e medite nesta imagem. Imagine isso por um instante. O Deus do universo, o Criador das galáxias que se estendem por bilhões de anos, luz, o Todo-Poderoso, cuja voz fez existir tudo o que existe, inclina-se, abaixa-se, aproxima-se de você em seu poço para ouvir seu clamor. Você não é pequeno demais para sua atenção. Seu problema não é insignificante demais para sua intervenção. Sua dor não é trivial demais para sua compaixão. O Deus que sustenta as galáxias, em seu lugar, com sua palavra, toma tempo para se inclinar até você, ouvir seu sussurro mais fraco, prestar atenção ao seu gemido mais silencioso. Sabe o que isso significa? Significa que neste preciso momento, enquanto você ouve estas palavras, Deus não está distraído com assuntos cósmicos ou ocupado demais para você. Ele está inclinado para você, ouvindo, atento a cada batida do seu coração, consciente de cada pensamento que cruza sua mente, presente em cada emoção que você sente. David estava em um poço. Não um poço metafórico bonito para mencionar em um sermão. Não uma metáfora confortável que soa espiritual, mas não reflete dor real. Um poço real de desesperança, de lama pegajosa, de escuridão e confusão. Um lugar onde cada tentativa de sair só o afunda mais. Um lugar onde a luz do dia parece uma lembrança distante. Um lugar onde os gritos de ajuda ecoam nas paredes e retornam sem resposta aparente. Talvez você também esteja em um poço neste exato momento. Um poço de doença que não melhora, onde cada tratamento falhou, onde cada médico deu de ombros sem respostas. Um poço de dívidas que não diminuem, onde os números só crescem independentemente de quanto você trabalhe, onde cada mês é uma luta para manter a cabeça fora d'água. Um poço de relacionamentos que não se restauram, onde as palavras deixaram de funcionar, onde o silêncio é mais doloroso que as discussões. Um poço de portas que não se abrem, onde cada oportunidade se fecha em seu rosto, onde cada caminho termina em um muro intransponível. Um poço de sonhos que parecem morrer, enterrados sob camadas de tempo perdido e esperanças frustradas. Os poços são lugares escuros. São lugares onde o desespero sussurra constantemente em seu ouvido. São lugares onde o inimigo vem lhe dizer que Deus o abandonou, que suas orações não servem para nada, que você deveria desistir porque nada vai mudar. Os poços são lugares onde sua fé é testada além do que você imaginava suportar. Mas ouça o que Deus fez. Ele me tirou. Passado. Ação completada. David está escrevendo do outro lado de sua libertação, lembrando do poço, mas de pé sobre a rocha. E essa é a perspectiva que você precisa adotar esta noite. Mesmo que esteja no poço agora, você pode falar de sua libertação como se já tivesse acontecido. Porque na economia de Deus, no reino eterno onde passado
presente e futuro são um, já está feito. Deus não apenas olhou para o poço e gritou instruções a David sobre como sair. Não enviou um manual de autoajuda intitulado 10 passos para escapar do seu poço. Não. Deus desceu ao poço, estendeu sua mão poderosa, segurou David firmemente e o tirou com força sobrenatural. E quero que você entenda algo crucial. Deus não apenas tirou David do poço, ele colocou seus pés sobre a rocha. Há uma diferença monumental entre sair do poço e estar firmemente plantado em terreno sólido. Muitas pessoas saem de uma crise apenas para vacilar na incerteza, caminhando sobre areia movediça, sem segurança de que não cairão novamente. Mas Deus não faz as coisas pela metade. Ele não apenas te liberta, ele te estabelece. Não apenas te resgata, ele te posiciona. Não apenas te salva, ele te fundamenta sobre a rocha de sua palavra inquebrantável. A rocha não é simplesmente terreno firme. Na teologia hebraica, a rocha é um símbolo de Deus mesmo. É seu caráter imutável. É sua fidelidade eterna. É sua promessa inquebrável. Quando Deus coloca seus pés sobre a rocha, Ele está te colocando sobre sua própria natureza divina. Ele está te estabelecendo em sua verdade que nunca muda, não importa quanto mudem suas circunstâncias. E endireitou meus passos. Não apenas te tira do poço e te coloca sobre a rocha para ficar parado. Ele dá direção ao seu caminho, ordena seus passos, dá-lhe um propósito claro, um destino definido. De repente, a confusão se dissipa, a incerteza se clareia. O caminho que parecia impossível de discernir se ilumina diante de você. E então, vem o mais extraordinário. Ele colocou em minha boca um cântico novo. Não um cântico velho, reciclado de outra pessoa. Não um louvor emprestado que não ressoa com sua experiência. Não um hino que você memorizou, mas que não nasce do seu coração. Um cântico novo, único, pessoal, nascido da sua experiência específica com a fidelidade de Deus. Um hino que só você pode cantar, porque só você viveu sua história particular de libertação. Este cântico novo é o testemunho do que Deus fez em sua vida. É a melodia do seu milagre específico. É a letra da sua libertação pessoal. E este cântico tem um poder incrível. Porque quando você o canta, quando compartilha seu testemunho de como Deus o tirou do seu poço específico, algo acontece no reino espiritual. O versículo 3 nos diz: muitos verão isso, e temerão, e confiarão no Senhor. Seu testemunho não é apenas para você. Sua libertação não é apenas para seu benefício. Quando Deus o tira do poço e coloca seus pés sobre a rocha, sua história se tornará a fé de outra pessoa. Seu cântico novo será a esperança de alguém que está em seu próprio poço, perguntando-se se algum dia sairá. Seu testemunho será a razão pela qual outro decide não desistir, pela qual outra pessoa decide dar mais um dia de espera paciente. Verão e temerão. Não temor de terror, mas temor de reverência. Quando as pessoas veem o que Deus fez em sua vida, quando ouvem sua história de libertação, quando testemunham sua transformação, chegarão a uma compreensão profunda de quem é Deus. Seu poder se revelará. Sua fidelidade se demonstrará. Seu amor se manifestará. E essa revelação produzirá fé em seus corações. Se estas palavras estão ressoando em seu espírito, se você sente que esta mensagem é exatamente o que precisava ouvir, se algo dentro de você está sendo despertado por estas verdades, eu o convido a escrever nos comentários: Deus ouve o meu clamor. Escreva não apenas como uma declaração teológica que você sabe ser verdadeira na teoria, mas como um ato de fé pessoal. Ao escrever isso, você está afirmando que, mesmo estando no poço, Deus já está preparando sua saída. Está confessando que sua espera tem propósito. Está declarando que sua história não termina no poço, mas sobre a rocha. Agora,
Deixe-me compartilhar algo que muitos deixam passar neste salmo. Algo absolutamente crucial para entender o coração do que Deus deseja de nós. Davi não apenas descreve sua libertação pessoal. Ele a conecta com uma revelação mais profunda sobre a natureza de Deus e o que ele realmente quer de seus filhos. Os versículos 6 a 8 dizem algo revolucionário, algo que mudou a religião para sempre. Sacrifícios e ofertas não te agradam. Abriste meus ouvidos. Holocaustos e expiações não exigiste. Então disse: Eis-me aqui. Venho. No rolo do livro está escrito sobre mim: fazer a tua vontade, ó Deus, me agradou, e a tua lei está em meu coração. Você vê o que Deus está dizendo. Esta é uma revelação radical, especialmente no contexto do Antigo Testamento, onde o sistema de sacrifícios era central na adoração. Deus está dizendo: não quero seus rituais vazios. Não me impressionam seus sacrifícios religiosos, se o seu coração está distante de mim. Não preciso de mais cerimônias, performances espirituais ou exibições externas de religiosidade. O que ele deseja, o que verdadeiramente toca seu coração, é sua disponibilidade, sua entrega, seu eis-me aqui. Ele quer seu coração sem reservas, não apenas o cumprimento de obrigações religiosas. Ele quer intimidade com você, não apenas atividades para ele. Durante seu tempo no poço, talvez você tenha tentado negociar com Deus. Senhor, se me tira daqui, prometo fazer isto ou aquilo. Irei à igreja mais vezes. Doarei mais. Orarei mais horas. Servirei em mais ministérios. Jejuarei mais dias. Lerei mais capítulos da Bíblia. Todas essas coisas são boas, mas não são o que Deus busca principalmente. Deus não quer mais atividade religiosa. Não está procurando cristãos mais ocupados. Não precisa de pessoas que cumpram uma lista de tarefas espirituais. Ele quer seu coração completamente entregue. Quer que seu maior desejo não seja sair do poço, mas conhecê-lo mais profundamente dentro do poço. Quer que você o busque, não apenas suas mãos que provêm, mas seu rosto que ama. Abriste meus ouvidos. Esta é uma frase interessante. No hebraico, literalmente significa: perfuraste meus ouvidos. Há uma alusão à lei, em Êxodo 21, onde um escravo que amava tanto seu mestre, que decidia ficar com ele para sempre, tinha sua orelha perfurada como sinal de serviço voluntário perpétuo. Davi está dizendo: Senhor, tu abriste meus ouvidos para ouvir tua voz. Preparaste-me para ser teu servo voluntário. Não sirvo por obrigação, mas por amor. Não obedeço por medo do castigo, mas por devoção genuína. Meu serviço não é transacional, é relacional. E isso é o que Deus quer de você neste tempo de espera. Que você aprenda a ouvir sua voz, mais claramente do que nunca. Que seu ouvido espiritual se sintonize com sua frequência. Que no silêncio do poço, onde as vozes do mundo estão abafadas, você possa ouvir seus sussurros mais íntimos. Então disse: Eis-me aqui, venho. Esta é a resposta correta à revelação do que Deus deseja. Não, aqui está a minha lista de coisas que farei por ti. Não, aqui está meu compromisso de ser mais religioso. Simplesmente, aqui estou, disponível, entregue, sem reservas, sem condições, sem negociações. No rolo do livro está escrito sobre mim. Há um propósito divino escrito sobre sua vida, que vai além do seu conforto presente, que transcende seus planos pessoais, que é maior do que seus sonhos individuais. Antes de você nascer, Deus escreveu sua história, planejou seu destino, preparou seu propósito. Seu tempo no poço não é desperdício, é preparação. Não é castigo, é refinamento. Não é abandono, é nomeação para algo maior. Deus está usando este tempo para moldá-lo, para formá-lo, para prepará-lo para o propósito que Ele designou para você, antes da fundação do mundo. Fazer a tua vontade, ó Deus, me agradou. Note o tempo verbal. Não, tua vontade me agradará quando eu sair do poço.
Não, tua vontade me agradou quando as coisas eram mais fáceis. Me agradou, tempo presente contínuo. Agora, no poço, na espera, na prova, fazer tua vontade continua sendo meu deleite. Esta é a chave da espera gozosa, o segredo da paciência verdadeira. Quando seu maior prazer é fazer a vontade de Deus, até mesmo a espera se torna obediência alegre. Até o poço se transforma em um lugar de encontro íntimo com Ele. Até o silêncio aparente se revela como o som de Deus, trabalhando no invisível. E a tua lei está em meu coração, não em sua mente, como informação teológica que você decorou para um exame bíblico. Não em sua estante como um livro que você consulta ocasionalmente. Nem mesmo apenas em sua Bíblia, como palavras em uma página que lê durante seu devocional matinal. No meio do seu coração, como identidade, como natureza, como a própria essência de quem você é. Quando a palavra de Deus está no meio do seu coração, você não apenas sabe o que ela diz, você vive o que ela diz. Não apenas pode citá-la, você a encarna. Não apenas a estuda, você se torna ela. Torna-se parte do seu DNA espiritual, o sistema operacional de sua alma. Nesta noite, enquanto você escuta junto ao fogo, permitindo que estas palavras penetrem além da sua mente racional e toquem seu espírito, pergunte-se honestamente: o que eu mais desejo? Sair do poço ou conhecer mais? Aquele que tem o poder de me tirar? Receber minhas respostas ou render minha vontade? Obter minhas bênçãos ou abraçar a sua vontade perfeita, mesmo sem compreendê-la totalmente? Porque aqui está a verdade que pode transformar sua espera. Se você busca apenas a libertação, pode obtê-la e ainda assim permanecer vazio. Mas se você busca a Deus no meio do poço, encontrará algo infinitamente mais valioso que a libertação. Encontrará o próprio libertador. E quando o encontra, descobre que ele é suficiente, mesmo que o poço persista um pouco mais. Os versículos 9 e 10 continuam com algo belo, uma declaração ousada de testemunho público. Proclamei justiça na grande congregação. Eis que não refreie meus lábios. Ó Senhor, Tu o sabes. Não encobri Tua justiça dentro do meu coração. Proclamei Tua fidelidade e Tua salvação. Não escondi Tua misericórdia e Tua verdade da grande assembleia. Davi entendeu algo fundamental, que muitos crentes modernos esqueceram. O testemunho é uma arma espiritual. Proclamar o que Deus fez não é vaidade pessoal, é guerra espiritual. Quando você declara sua fidelidade no meio da sua espera, algo muda no reino invisível. Quando você fala sobre sua misericórdia, mesmo sem ver a manifestação completa do milagre, você ativa o poder do testemunho profético. Não refreie meus lábios. Em uma cultura que constantemente nos diz para manter a fé privada, para não incomodar os outros com nossas crenças, para guardar silêncio sobre o que Deus faz em nossas vidas, Davi declara ousadamente: não vou me calar. Não vou esconder o que Deus fez. Não vou ocultar sua fidelidade como se fosse algo do qual eu devesse me envergonhar. E note que Davi está proclamando na grande congregação, não apenas em privado, no closet de oração, onde ninguém mais pode ouvir. Não apenas em seu diário pessoal, onde suas palavras permanecem em segredo. Em público, diante de multidões, onde seu testemunho pode inspirar fé em muitos corações. Não encobri tua justiça dentro do meu coração. Há uma tentação, especialmente em tempos difíceis, de ficar em silêncio sobre Deus. Quando as coisas não vão bem, quando as orações parecem não ser respondidas, quando a fé é testada, é fácil se calar sobre assuntos espirituais. Mas Davi diz: continuei proclamando tua justiça, teu caráter justo, tua natureza fiel, mesmo quando minha situação externa poderia sugerir o contrário. Proclamei tua fidelidade e tua salvação. Repare nisso. Davi proclama a fidelidade de Deus, enquanto ainda precisa de mais salvação,
Testifica da bondade de Deus, enquanto ainda enfrenta inimigos. Declara a confiabilidade de Deus, enquanto ainda espera por futuras libertações. Este é o testemunho profético. Falar sobre quem Deus é baseado em seu caráter, não apenas em suas circunstâncias atuais. E aqui está o desafio para você esta noite. A pergunta que deve responder no silêncio do seu coração. Você está disposto a falar da fidelidade de Deus, mesmo antes de ver a libertação completa? Pode proclamar sua bondade enquanto ainda espera? Você se atreve a testemunhar seu poder, quando ainda sente fraqueza em suas próprias forças? Porque aqui está a verdade paradoxal do reino de Deus. Muitas vezes, é quando declaramos a vitória antes de vê-la, que a vitória chega. É quando louvamos, na prisão que as correntes se quebram. É quando testemunhamos sua fidelidade no meio da prova, que a prova começa a se transformar em testemunho. Não escondi tua misericórdia e tua verdade da grande assembleia. Davi está comprometido em compartilhar não apenas parte da história de Deus, mas toda a história. A misericórdia que perdoa, a verdade que liberta, a graça que sustenta, o amor que nunca falha. Tudo isso deve ser proclamado. Se você sente que Deus está chamando você para ser mais corajoso em seu testemunho, para compartilhar mais abertamente o que Ele está fazendo em sua vida, para não esconder sua fé como algo privado que não afeta sua vida pública, inscreva-se em Salmos com Davi e ative o sininho. Cada noite, eu publico uma reflexão como esta, que ajudará a manter sua fé firme e sua esperança viva, enquanto você espera nele. Essas reflexões vão equipá-lo para ser uma testemunha ousada do Deus que está transformando você. Os versículos 11 e 12 tomam um rumo interessante. Depois de declarar com confiança o que Deus fez e seu compromisso de proclamar a fidelidade divina, Davi se torna completamente vulnerável sobre sua situação presente. Tu, ó Senhor, não retenhas de mim tua misericórdia. Que tua misericórdia e tua verdade me guardem continuamente. Porque males sem número me rodearam. Minhas iniquidades me alcançaram, e não posso levantar os olhos. São mais que os cabelos da minha cabeça, e meu coração desfalece. Espere um momento. Isso pode parecer confuso à primeira vista. Davi não acabara de dizer que Deus o tirou do poço? Que colocou seus pés sobre a rocha? Que colocou um cântico novo em sua boca? Que proclamou a fidelidade de Deus? E agora está dizendo que males sem número o rodeiam e que seu coração desfalece? Isto é profundamente importante para entender a natureza real da vida de fé. A vida cristã não é uma linha reta de vitória em vitória, de triunfo em triunfo, de montanha em montanha, sem vales intermediários. É um ciclo contínuo de libertação, prova, espera e nova libertação. É um padrão de vitórias e desafios, de respostas e novas perguntas, de milagres e novas necessidades. Davi conhece tanto a libertação passada quanto a necessidade presente. Ele experimentou a fidelidade de Deus no passado e, por isso, pode clamar com confiança em meio a uma nova crise. Suas vitórias anteriores não são apenas lembranças bonitas, são munição para suas batalhas presentes. São evidências tangíveis de que o Deus que o salvou antes o salvará novamente. São testemunhos proféticos de que o mesmo poder que operou então, operará agora. Seus livramentos passados funcionam da mesma forma. Cada vez que Deus o tirou de uma situação difícil, cada vez que providenciou quando não havia caminho visível, cada vez que curou o que parecia incurável, cada vez que abriu uma porta que parecia permanentemente fechada, isso não foi apenas para aquele momento. Foi também para prepará-lo para batalhas futuras. Males sem número me rodearam. Talvez você sinta o mesmo agora. Não é um problema, são muitos. Não é uma crise, são múltiplas crises atacando simultaneamente. Não é uma batalha, é uma guerra, em vários frontes ao mesmo tempo. Finanças colapsando, saúde deteriorando, relações se rompendo,
emoções desmoronando. Tudo parece desabar ao mesmo tempo. E você se pergunta: como pode isso ser a vida cristã vitoriosa, da qual tanto falam? Mas ouça esta verdade libertadora. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei ungido pelo profeta Samuel, o guerreiro que derrotou gigantes, o salmista que escreveu as palavras mais belas de adoração já compostas, também experimentou isso. A fé genuína não nega a realidade das dificuldades. A fé genuína não finge que tudo está bem quando não está. A fé genuína clama honestamente a Deus em meio a elas. Minhas iniquidades me alcançaram. Aqui Davi também reconhece sua própria falha, sua própria contribuição para o problema. Não é apenas que circunstâncias externas injustas o atacam. Ele está consciente de seu próprio pecado, suas próprias fraquezas, suas próprias decisões equivocadas que contribuíram para sua situação atual. E isto é incrivelmente importante. Mesmo quando você faz parte do problema, mesmo quando suas próprias más decisões criaram ou pioraram sua situação, mesmo quando seus pecados trouxeram consequências naturais, ainda assim, você não deixa de clamar a Deus. Porque o Evangelho não é para os perfeitos que têm tudo resolvido. É para os quebrantados, que sabem que precisam desesperadamente de um Salvador. São mais que os cabelos da minha cabeça. Davi está dizendo que seus problemas são incontáveis, esmagadores, impossíveis de manejar com suas próprias forças. E meu coração desfalece. Há momentos na vida cristã em que a honestidade brutal exige que admitamos: estou cansado. Meu coração está fraco. Minhas forças se esgotaram. Minha fé está sendo provada além do que pensei que podia suportar. E está tudo bem admitir isso. Na verdade, é necessário admitir. Porque é precisamente nessa vulnerabilidade, nesse reconhecimento honesto de sua fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios: quando sou fraco, então sou forte. A fraqueza admitida se torna o cenário perfeito para que Deus demonstre sua força. O versículo 13 é então o clamor desesperado, o grito do coração que já não pode conter. Ó Senhor, deleita-te em me livrar. Ó Senhor, apressa-te em socorrer-me. Não é uma oração polida e teologicamente precisa, composta cuidadosamente para soar espiritual. Não é um discurso religioso bem estruturado. É um grito do coração. Deus, preciso de ti agora. Não amanhã, agora. Não depois, agora. Não quando for conveniente, agora mesmo. E aqui está a beleza que pode transformar completamente seu relacionamento com Deus. Ele não se ofende com sua urgência. Não se irrita com seu desespero. Não se afasta quando sua oração é mais grito do que cântico, mais choro do que liturgia, mais gemido do que poesia. Na verdade, ele se inclina ainda mais perto. Ele escuta com mais atenção. Ele responde com mais ternura. Os gritos desesperados do coração quebrantado são música para os ouvidos de Deus. Não porque ele desfrute de sua dor, mas porque sua dependência total dele, seu reconhecimento absoluto de sua necessidade, sua rendição completa de qualquer pretensão de autossuficiência, é exatamente a postura que abre as comportas do céu. Deleita-te em me livrar. Davi apela ao prazer de Deus, ao seu desejo de mostrar misericórdia, à sua natureza salvadora. Como se dissesse: Senhor, sei que te deleitas em salvar. Sei que tua natureza é resgatar. Sei que teu coração se move para o necessitado. Sei que encontras alegria em ser o herói na história do teu povo. Então, em linha com teu caráter, com tua natureza compassiva, salva-me. E isto é teologia profunda expressa em oração desesperada. Quando você apela ao caráter de Deus, quando baseia seu pedido não em seus méritos, mas na sua natureza, quando argumenta a partir de quem Ele é, em vez de quem você é, você está orando em perfeito alinhamento com a vontade divina. Os versículos 14 e 15 continuam com imprecações contra os inimigos,
com orações que podem soar fortes para ouvidos contemporâneos. Sejam envergonhados e confundidos todos os que buscam a minha vida para destruí-la. Sejam revertidos e envergonhados os que desejam o meu mal. Sejam devastados por causa de sua vergonha os que me dizem: ahá, ahá. Isso pode soar severo, até pouco cristão para alguns. Afinal, não ensinou Jesus a amar nossos inimigos? Sim, ensinou. Mas estas não são orações de vingança pessoal mesquinha. Davi está simplesmente pedindo que a justiça de Deus se manifeste. Está pedindo que aqueles que ativamente, maliciosamente, buscam destruir o que Deus está construindo, sejam detidos em seus planos. E a verdade é que você também tem inimigos, mesmo que talvez não sejam pessoas de carne e osso. O inimigo da dúvida, que constantemente lhe diz que Deus o esqueceu, que suas orações são inúteis, que você está perdendo tempo esperando por alguém que não vai responder. O inimigo do desânimo que sussurra incessantemente que sua situação nunca vai mudar, que você esperou tempo demais, que é hora de desistir e aceitar a derrota. O inimigo do desespero, que tenta levá-lo a decisões drásticas, a buscar saídas fora da vontade de Deus, a comprometer seus valores porque o caminho reto está demorando muito. O inimigo da distração, que tenta afastá-lo de seu propósito, diluindo seu foco, dispersando sua energia em 1000 direções, que não levam a lugar significativo. O inimigo da divisão, que quer destruir seus relacionamentos, semear discórdia em sua família, criar conflitos com seus irmãos na fé, isolá-lo da comunidade que você precisa para sobreviver a esta temporada. O inimigo da depressão, que quer roubar sua alegria, nublar sua esperança, apagar sua luz, convencê-lo de que nada vale a pena. Estes inimigos espirituais devem ser confrontados com a palavra de Deus e oração ousada. Você não pode ser passivo diante deles. Não pode simplesmente ignorá-los esperando que desapareçam. Deve orar ativamente contra eles, declarar a verdade de Deus que os contradiz, resistir firmemente em fé, como nos instrui Tiago. Ahá, ahá. É o som do escárnio, do desprezo, da vitória prematura dos inimigos. Quantas vezes você sentiu que sua própria situação zomba de você? Quantas vezes o inimigo sussurrou: onde está o seu Deus agora? Você orou e nada mudou. Você creu e continuou esperando. Você confiou e ainda está no mesmo lugar. Mas Davi está pedindo que esse escárnio se transforme em vergonha para os zombadores. Que aqueles que disseram: Deus não responde, tenham que engolir suas palavras. Que aqueles que declararam sua derrota tenham que presenciar sua vitória. Que o inimigo que celebrou prematuramente tenha que se retratar em humilhação quando Deus se mostrar poderoso em sua vida. E então, o versículo 16 traz um contraste belo, uma transição da escuridão da guerra espiritual para a luz da adoração genuína. Alegrem-se e regozijem-se em ti, todos os que te buscam. Digam continuamente, os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Aqui está a chave que muda tudo, a distinção que marca a diferença entre frustração e plenitude. Aqueles que buscam a Deus, não apenas suas bênçãos, encontrarão alegria verdadeira e duradoura. Aqueles que amam sua salvação, não apenas os benefícios secundários dela, dirão continuamente, não importando as circunstâncias: engrandecido seja o Senhor. Você vê a diferença? Há os que buscam a Deus porque querem algo dele: cura, provisão, portas abertas, respostas. E essas coisas não são ruins de desejar. Deus é um Pai generoso que se deleita em abençoar seus filhos. Mas se você busca apenas suas mãos que provém, e nunca seu rosto que ama, perderá o melhor dele. E há os que buscam a Deus mesmo. Querem conhecê-lo, querem estar na sua presença, querem experimentar sua natureza. E essas pessoas encontram algo que transcende as circunstâncias. Encontram alegria que não depende de tudo estar bem externamente. Encontram paz
que permanece mesmo quando as tempestades rugem. Encontram satisfação que nenhuma bênção material pode igualar. Os que amam a tua salvação. Não apenas os que foram salvos uma vez e agora vivem esquecidos de seu resgate. Os que amam ativamente, presente e continuamente a salvação que Deus lhes deu. Os que nunca se cansam de se maravilhar por terem sido resgatados do poço. Os que nunca dão por garantido que foram tirados do lodo pantanoso. Os que vivem em constante assombro da graça. Digam continuamente, não ocasionalmente, quando se sentem inspirados em um culto particularmente emotivo. Não esporadicamente, quando as coisas vão bem e é fácil louvar. Continuamente. Na montanha e no vale. No dia ensolarado e na noite escura. Na abundância que celebra e na escassez que prova. Na vitória que exalta e na aparente derrota que humilha. Engrandecido seja o Senhor. Esta noite, mesmo que você ainda esteja no poço, mesmo que sinta que seu coração desfalece, mesmo que males sem número o rodeiem, mesmo que seus inimigos zombem, você pode dizer com confiança e convicção: engrandecido seja o Senhor. Porque Ele não muda de acordo com suas circunstâncias. Sua grandeza não depende da sua situação. Sua majestade não flutua com seus estados de ânimo. Ele é digno de louvor, simplesmente porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é fiel. E quando você louva no poço, algo poderoso acontece. Não é que seu louvor manipule Deus para que Ele o resgate mais rápido. Não é que você possa subornar o céu com músicas suficientes. É que seu louvor muda sua perspectiva. Sua adoração reorienta seu foco. Sua declaração de sua grandeza lembra quem está com você no poço. Quando você diz, engrandecido seja o Senhor, no meio de sua dificuldade, está declarando que Ele é maior que seu problema. Quando o louva na escuridão, está afirmando que sua luz não foi apagada. Quando o adora no silêncio, está confessando que sua presença não o abandonou. E finalmente, chegamos aos últimos 2 versículos, que resumem todo o Salmo de uma maneira profundamente pessoal, íntima e vulnerável. Quanto a mim, aflito estou e necessitado, mas o Senhor pensará em mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Deus meu, não tardarás. Quanto a mim, Davi torna isto profundamente pessoal. Não está falando teologia abstrata de uma torre acadêmica. Não está pregando doutrina distante como um observador desconectado. Está falando de sua própria necessidade real e presente, de sua própria dor específica e atual. Está dizendo, isto não é teoria para mim, isto é a minha vida. Aflito estou e necessitado. É uma confissão honesta, sem pretensões religiosas, sem tentar soar mais espiritual do que realmente se sente. Sem polir a realidade com linguagem piedosa, que esconda a dor verdadeira. Estou em apuros. Preciso de ajuda. Não consigo sozinho. Meus recursos se esgotaram. Minhas forças falharam. Minha sabedoria chegou ao limite. E há algo profundamente libertador nesta brutal honestidade. Vivemos em uma cultura, mesmo na cultura cristã, que constantemente pressiona para a imagem perfeita. Tudo está bem. Estou abençoado. Deus é bom. E todas essas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo que também é verdade. Estou lutando. Estou cansado. Preciso de ajuda. Davi nos dá permissão para sermos honestos sobre nossa necessidade. Você não precisa fingir que tudo está bem quando não está. Não precisa forçar um sorriso quando seu coração está quebrantado. Não precisa dar respostas vitoriosas quando ainda está no meio da batalha. Pode dizer, aflito estou e necessitado. E isso não é falta de fé. É honestidade que abre a porta para a intervenção divina. E aqui vem a joia preciosa de todo o Salmo, a declaração que faz tudo o mais valer a pena. Mas o Senhor pensará em mim, apesar de minha aflição, apesar de minha necessidade, apesar de minha fraqueza, apesar de minha insignificância, no grande esquema do universo. O Senhor pensa em mim. O Deus infinito
tem pensamentos específicos sobre mim. O Criador do Universo está consciente da minha situação particular. O Rei dos Reis conhece meu nome e está trabalhando ativamente a meu favor. Pensará em mim. Não pensou uma vez no passado e depois se esqueceu. Não pensará em algum momento futuro, quando tiver tempo. Pensará, tempo futuro contínuo. Continuará pensando, não deixará de pensar. Manterá sua atenção sobre mim. Seus pensamentos para comigo são constantes, incessantes e ininterruptos. Você sabe quantos pensamentos Deus teve sobre você? O Salmo 139 diz que são mais numerosos do que a areia do mar. Se você tentasse contar cada grão de areia em todas as praias do mundo, não chegaria ao número de pensamentos que Deus teve sobre você. E não são pensamentos vagos ou gerais. São pensamentos específicos, detalhados, íntimos. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, enquanto o fogo crepita suavemente, enquanto a noite o envolve, Deus está pensando em você. Não de maneira geral, como estou ciente de que você existe. Especificamente, Ele conhece sua angústia exata neste momento. Ele entende sua necessidade precisa. Ele está ciente do seu cansaço particular. Ele vê cada lágrima que você derramou. Ele conta cada noite de insônia. Ele mede cada suspiro de anseio. Minha ajuda e meu libertador és tu. Não poderia ser mais claro ou definitivo. Davi não está colocando sua esperança em um governo que mude suas políticas. Não está dependendo de uma estratégia humana engenhosa. Não está confiando em suas próprias forças, que o levaram longe no passado. Não está apoiando-se em seus recursos naturais, por abundantes que possam ser. Sua esperança está completa, total, exclusivamente colocada em Deus. E essa é a posição de máximo poder espiritual. Quando todas as suas opções humanas se esgotam, quando você tentou tudo o que está ao seu alcance e nada funcionou, quando chega ao fim absoluto de si mesmo e só resta Deus, é aí que Ele realiza seus maiores milagres. Porque quando Deus é a sua única opção e Ele se mostra poderoso, não há dúvida de quem merece o crédito. Não se pode atribuir à própria sabedoria ou esforço. Não se pode dizer que foi seu plano inteligente. Não há confusão sobre a fonte da sua libertação. É indiscutivelmente, inegavelmente, inequivocamente Deus. Meu Deus, não te demores. A oração final é de urgência santa, não de impaciência carnal. Não é reclamação de uma criança mimada, que exige que seus desejos sejam cumpridos imediatamente. É clamor de um filho, que conhece o coração de seu pai, e apela a esse coração. Não é dúvida que questiona se Deus realmente agirá. É dependência que reconhece que, sem sua intervenção, estou perdido. Senhor, confio no teu tempo perfeito. Creio na tua sabedoria soberana. Descanso no teu plano mestre. Mas também preciso que saibas, e preciso expressar para o meu próprio coração, que minha necessidade é urgente. Minha dor é real agora. Minha situação é crítica neste momento. Não amanhã, não na próxima semana, agora. E aqui está o que quero que saiba esta noite. O que quero que leve consigo quando este vídeo terminar e você voltar à sua vida real, à sua situação específica, à sua espera particular. Deus não se demora. O que você percebe como demora, da sua perspectiva temporal limitada, é na verdade precisão divina, da perspectiva eterna dele. O que você sente como atraso frustrante é, na verdade, preparação perfeita para que tudo se alinhe exatamente como deve ser. O que você experimenta como silêncio preocupante é, na verdade, Deus trabalhando no invisível, movendo peças que você não pode ver, preparando pessoas que você não conhece, orquestrando circunstâncias que estão fora da sua visão, tudo para se manifestar no visível, no momento exato, no momento perfeito, no momento determinado antes da fundação do mundo. Ele está orquestrando cada detalhe, com a precisão de um maestro. Está alinhando cada elemento,
com o cuidado de um relojoeiro experiente. Está preparando cada peça do quebra-cabeça, com a sabedoria do arquiteto divino, que vê o desenho completo, quando você só vê peças dispersas, que parecem não se conectar. E quando tudo estiver pronto, nem um segundo antes, porque algo faltaria, nem um segundo depois, porque algo se perderia, mas exatamente no momento determinado com precisão eterna, sua libertação chegará. E será tão perfeita, tão completa, tão maravilhosa, tão obviamente orquestrada por Deus, que você olhará para todo o tempo de espera e dirá com total honestidade: valeu a pena cada segundo. Cada lágrima tinha propósito. Cada noite escura preparava este amanhecer glorioso. Seu testemunho ainda não está completo. Você está no meio da história, não no final. Os capítulos mais poderosos ainda não foram escritos. Seu novo cântico está sendo composto neste exato momento. Cada nota cuidadosamente escolhida, cada palavra precisamente selecionada. Sua história de libertação está sendo redigida pelo autor da própria história. E os capítulos finais, os que estão por vir, os que Deus está preparando agora mesmo enquanto você espera, serão tão gloriosos, tão poderosos, tão cheios do seu poder manifesto, que as pessoas não acreditarão quando ouvirem. Dirão: realmente aconteceu isso? Deus realmente fez isso? Como é possível tal transformação? E sua resposta será: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Antes de continuarmos para a parte final da nossa reflexão esta noite, quero compartilhar algo prático com você. Algo que pode implementar imediatamente. Algo que transformará como você experimenta cada dia dessa temporada de espera. Cada vez que sentir desânimo tentando se acomodar em seu espírito como um manto pesado, cada vez que a impaciência atacar com sua voz urgente, exigindo respostas agora, cada vez que a dúvida quiser se estabelecer em sua mente, sussurrando que nada vai mudar, pare, respire e declare em voz alta, não apenas em sua mente: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Note que você não diz: estou esperando, em tempo presente, que implica um processo contínuo sem fim à vista, e um futuro incerto, que você não sabe como terminará. Você diz: esperei, no tempo passado, como se já tivesse acontecido, como se já estivesse do outro lado olhando para trás. Fale de sua libertação como um fato consumado, como uma realidade já estabelecida na eternidade, que simplesmente está se manifestando no tempo. Porque na eternidade de Deus, onde passado, presente e futuro são um, onde 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos, sua libertação já está completa. Ele vê o fim desde o princípio. Ele conhece o resultado antes que o processo comece. E se ele vê como fato na eternidade, você pode declará-lo como fato no tempo. E cada vez que for tentado a se queixar de sua situação, cada vez que as palavras de frustração estiverem prestes a sair de sua boca, cada vez que quiser expressar seu cansaço com crítica, em vez disso, pare e declare: Ele colocou um cântico novo em minha boca. Não colocará em algum futuro indefinido. Não colocará se certas condições forem atendidas. Ele colocou tempo passado perfeito, ação completada com efeitos contínuos. Já está aí. O cântico novo já está em seu espírito. Talvez você ainda não consiga ouvi-lo completamente com seus ouvidos naturais. Talvez ainda seja apenas um murmúrio distante em sua alma, mas está sendo formado em seu espírito neste momento. E em breve, muito em breve, sairá de seus lábios como um hino de vitória, que inspirará multidões, que fortalecerá os fracos, que dará esperança aos desesperados. Esta é a chave para manter a alegria genuína na espera. Declarar o fim desde o princípio. Falar do que será, como se já fosse. Louvar pela vitória, antes de vê-la com seus olhos naturais. Agradecer pelo milagre, antes de recebê-lo em suas mãos físicas. Isso é fé bíblica.
Isso é confiança verdadeira. Isso é viver pelo Espírito e não pela vista. Hebreus 11, 1. Define fé como a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Não esperança vaga. Certeza. Não desejo incerto. Convicção. Tão certo do invisível quanto do visível. Tão convencido do futuro quanto do presente. Tão certo da promessa quanto do que já possui. Se esta mensagem renovou sua esperança esta noite, se você sentiu a presença de Deus enquanto escutava estas palavras, se algo despertou em seu espírito, eu o convido a escrever nos comentários: Deus ouve meu clamor e me libertará. Escreva não como algo que espera que seja verdade, mas como uma declaração profética sobre sua situação, já estabelecida nos céus. E eu, pessoalmente, estarei orando por cada pessoa que deixar esse comentário, intercedendo para que Deus lhes dê graça sobrenatural, para esperar com paciência e alegria inabalável, até que chegue sua libertação perfeitamente cronometrada. Agora quero que você pense em alguém, não em muitas pessoas de forma geral. Uma pessoa específica que você conhece que está passando por um tempo difícil de espera. Alguém cujo rosto vem à sua mente neste momento. Alguém que está cansado de orar e não ver respostas visíveis. Alguém que está prestes a desistir, a baixar os braços, a declarar derrota. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Seja um mensageiro de esperança na vida de alguém. Torne-se um instrumento de Deus para fortalecer a fé de outro. Sua simples ação de compartilhar pode ser exatamente o que ela precisa para renovar sua fé, para dar-lhe forças para mais um dia, para lembrá-la de que não está sozinha, para ajudá-la a seguir em frente quando queria abandonar. Enquanto nos aproximamos do final do nosso tempo juntos esta noite, enquanto esta reflexão chega à sua conclusão, mas a verdade que exploramos continua reverberando em seu espírito, quero pedir que faça algo comigo. Feche seus olhos, se sentir-se confortável. Se estiver dirigindo, ou em alguma situação onde não possa fechar os olhos, tudo bem. Apenas foque sua mente completamente no que vou dizer. Respire profundamente. Encha seus pulmões completamente. Mantenha por 3 segundos. E depois expire lentamente, liberando toda a tensão que você tem carregado. Ouça o crepitar do fogo, esse som constante, esse ritmo suave. Deixe que ele lhe lembre da presença constante de Deus. Assim como este fogo arde continuamente iluminando a escuridão, assim a presença de Deus permanece com você sempre, mesmo quando não a sente, especialmente quando mais precisa. Imagine que você está sentado junto a essa fogueira neste momento. Você não está sozinho. Deus está sentado com você. Não distante em um trono inalcançável em algum céu remoto, mas perto, presente, ao seu lado, tão real quanto o ar que você respira. Atento a cada palavra que sai de seu coração, até as palavras que você não consegue articular. Os gemidos que são profundos demais para se expressarem em linguagem humana. Agora, visualize a si mesmo, não no poço onde você esteve, mas em pé, sobre a rocha, firme, seguro, estabelecido com fundamento inabalável. Sinta essa firmeza sob seus pés. Essa é a rocha da palavra de Deus, a rocha de seu caráter imutável, a rocha de suas promessas que não podem falhar. O poço está atrás de você nesta visualização. Parte da sua história, mas não do seu destino. Parte do seu passado, mas não do seu futuro. Parte do seu testemunho, mas não da sua identidade. A rocha está sob seus pés agora, sólida, inabalável, eterna. Você é estável nele. Você é forte em seu poder. Você é vitorioso em sua vitória. E ouça o cântico novo que está surgindo de seu espírito neste momento. Talvez ainda seja apenas um murmúrio suave que você mal consegue discernir. Talvez sejam apenas algumas notas que ainda não formam uma melodia completa. Mas ele está aí, crescendo, se desenvolvendo, tomando forma.
Um cântico de esperança renovada, que substitui o desespero que o perseguiu. Um cântico de fé, restaurada, que substitui a dúvida que o atormentou. Um cântico de confiança restabelecida, que desloca o medo que o paralisou. Em breve, será um hino completo que você cantará com toda a sua força, e outros o ouvirão e dirão: se Deus fez isso por ele, por ela, então também pode fazer por mim. Sua presença aqui esta noite não é acidente, não é coincidência, não é casualidade. É encontro divino, é encontro orquestrado, é momento marcado. Deus trouxe você a este momento específico para lembrá-lo de verdades específicas sobre quem ele é e quem você é nele. Ele é fiel quando tudo o mais é incerto. Ele é bom quando as circunstâncias são ruins. Ele é poderoso quando você é fraco. Ele é seu libertador quando você está preso. Ele é seu provedor quando você tem necessidade. Ele é seu curador quando você está doente. Ele é sua paz quando há caos. Ele é sua esperança quando tudo parece perdido. E você é seu filho amado, sua filha preciosa, objeto de seu afeto infinito, centro de seus pensamentos constantes, recipiente de sua graça sem fim. Sua identidade não está em sua situação temporária. Seu valor não é determinado por suas circunstâncias mutáveis. Sua dignidade não depende do seu desempenho ou conquistas. Você é amado porque ele escolheu amá-lo. Você é valioso porque ele o criou com propósito. Você é significativo porque ele tem planos para você. E nada disso muda porque você esteja no poço neste momento. De fato, é no poço que essas verdades se tornam mais preciosas, mais reais, mais vitais para a sua sobrevivência. Não importa quanto tempo você esperou. Se foram semanas, meses, anos ou até décadas, o tempo de espera não invalida a promessa. Abraão esperou 25 anos por Isaque. José esperou 13 anos, desde o sonho até seu cumprimento. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de seu chamado. O tempo de espera é tempo de preparação. Não importa quantas vezes você tenha orado a mesma oração, repetindo as mesmas palavras, expressando a mesma necessidade. Jesus contou a parábola da viúva persistente, que continuava a buscar justiça até obtê-la. Sua persistência não incomoda Deus. Ela o posiciona para receber. Não importa quantas lágrimas você tenha derramado na escuridão da noite, quando ninguém mais podia ver, quando parecia que nem mesmo Deus estava olhando. O Salmo 56:8 diz que Deus guarda suas lágrimas em sua garrafa. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada uma é preciosa para Ele. Sua libertação está chegando, não como um desejo vago, mas como certeza profética. Seu cântico novo está sendo preparado com cada nota cuidadosamente escolhida. Seu testemunho está sendo formado com cada detalhe divinamente orquestrado. E será glorioso, de maneiras que você não pode imaginar, a partir de onde está agora. Que a paz de Deus, aquela paz que o mundo não pode dar, nem tirar, que excede todo entendimento humano, que desafia toda lógica natural, guarde seu coração e sua mente esta noite. Que proteja seus pensamentos da ansiedade, que defenda suas emoções do pânico, que preserve seu espírito do desespero, que a esperança do Senhor, aquela esperança que é âncora da alma segura e firme, seja a sua força quando você se sentir fraco e sem energia. Que a presença do Espírito Santo, o Consolador que Jesus prometeu, o acompanhe a cada passo do caminho, a cada momento do dia, a cada hora da noite. E que o cântico novo que Deus está colocando em sua boca, esse hino que está sendo composto em seu espírito, seja um testemunho poderoso de sua fidelidade inquebrantável para todos que o ouvirem. Lembre-se disso, enquanto adormece esta noite, enquanto fecha os olhos e entrega este dia a Ele. Deus pensa em você, neste exato momento. O Senhor se inclina sobre você, com ternura paternal. Seu clamor foi ouvido no trono do céu. Sua libertação está a caminho, movendo-se em sua direção com precisão divina. Seu cântico novo está sendo composto com maestria celestial,
E em breve, muito em breve, mais cedo do que você imagina, você estará de pé sobre a rocha, cantando com alegria transbordante e louvando ao Deus que o tirou do poço. Que você descanse em paz esta noite. Não a paz superficial que o mundo dá, que depende de tudo estar bem externamente, mas a paz profunda que só Deus pode dar. Aquela paz que Jesus prometeu quando disse: "Minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá." A paz que permanece mesmo quando a tempestade ruge lá fora. A paz que sustenta mesmo quando tudo ao seu redor treme violentamente. A paz que transcende as circunstâncias e se ancora firmemente na natureza imutável de Deus, que nunca muda. Agora quero falar sobre algo que o Salmo 40 revela de forma profunda sobre a natureza de Deus e como Ele age em nossas vidas. Algo que pode transformar completamente sua perspectiva sobre este tempo de espera. Quando Davi diz: "Esperei com paciência no Senhor", a palavra hebraica usada aqui para esperar é kavá. Essa palavra tem um significado rico e multifacetado. Significa esperar, sim, mas também significa entrelaçar, unir firmemente. Como uma corda que se torna forte ao entrelaçar múltiplos fios juntos. Isso nos ensina que o tempo de espera não é tempo vazio. Não é simplesmente passar os dias até que algo aconteça. É tempo de entrelaçamento com Deus. É tempo de união mais profunda com Ele. É tempo de fortalecimento da sua conexão com o céu. Cada dia de espera é uma oportunidade para que outro fio da sua vida se entrelace mais firmemente com o dele. Por isso, Isaías 40:31 usa a mesma palavra quando diz: "Os que esperam no Senhor renovarão suas forças." Não é que você espera passivamente e depois, quando a espera termina, recebe força. É que o próprio ato de esperar nele, de entrelaçar-se com ele durante a espera, é o que o fortalece. A espera não é o obstáculo antes da bênção. A espera faz parte da bênção. Pense nisso. O que teria acontecido se Davi tivesse saído do poço imediatamente, sem tempo de espera? Ele teria obtido libertação, sim, mas não teria tido essa revelação profunda sobre o caráter de Deus, que agora compartilha conosco 3.000 anos depois. Não teria escrito este salmo, que consolou milhões ao longo dos séculos. O tempo que passou no poço, clamando, esperando, entrelaçando-se com Deus, foi o que produziu não apenas sua libertação pessoal, mas um testemunho eterno, que continua libertando outros, até hoje. Seu tempo de espera está produzindo algo similar, não apenas para você, mas para todos aqueles que alcançarão seu testemunho. Deus está usando esse tempo para fazer algo em você que não poderia fazer de nenhuma outra forma. Ele está forjando um caráter que não se forma no conforto. Está desenvolvendo uma fé que não se desenvolve na facilidade. Está criando uma profundidade espiritual que não se gera na superficialidade de uma vida sem desafios. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. O diamante precisa suportar imensa pressão para se formar. O atleta deve treinar com disciplina rigorosa para competir. E o crente deve atravessar temporadas de espera, de prova, de refinamento, para se tornar o instrumento poderoso que Deus planejou que fosse. Paulo escreveu em Romanos que a tribulação produz paciência, a paciência produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Não é apesar da dificuldade que você cresce, é através da dificuldade. Não é evitando o poço que você desenvolve fé profunda, é no poço que essa fé se forja, em aço espiritual. E aqui está a promessa maravilhosa. Nada do que você está passando será desperdiçado. Deus é o mestre da redenção. Ele toma aquilo que o inimigo quis usar para destruí-lo e transforma no que o catapultará para seu destino. Ele transforma cinzas em beleza, luto em dança, lamento em alegria. José passou 13 anos em poços, literais e figurativos. Um reservatório, onde seus irmãos o jogaram. Uma prisão,
onde foi injustamente encarcerado. Mas esse tempo de espera foi o que o preparou para ser primeiro-ministro do Egito, para salvar nações da fome, para ser o instrumento de Deus, que preservaria o povo da aliança. Anos depois, quando seus irmãos temiam que ele se vingasse deles, José disse algo profundo: "Vocês planejaram me fazer mal, mas Deus o encaminhou para o bem, para realizar o que vemos hoje, para manter viva muita gente." Essa é a especialidade de Deus: tomar o que foi projetado para sua destruição e redesenhar para seu destino. O mesmo acontecerá com sua situação. O que o inimigo planejou para quebrá-lo, Deus usará para posicioná-lo. O que foi feito para silenciar você, Deus transformará em sua plataforma para falar. O que tentou enterrar seu chamado será exatamente o que o catapultará para a manifestação. Então, enquanto espera, enquanto permanece no que parece ser um poço sem fim, entenda que Deus está trabalhando. Não apenas nas suas circunstâncias externas, embora Ele também esteja fazendo isso. Principalmente Ele está trabalhando em você, no seu interior, no seu caráter, na sua fé, na sua capacidade de carregar a unção que quer lhe dar. Você não pode receber o amanhã que Deus tem para você com o você de ontem. Você deve ser transformado. E essa transformação requer tempo, requer pressão, requer processos que não podem ser apressados. Um bebê precisa de 9 meses no ventre para se desenvolver completamente. Tentar encurtar esse processo resultaria em complicações. Da mesma forma, o que Deus está gestando em você precisa do tempo completo de gestação. Precisa dos 9 meses espirituais, por assim dizer. E embora cada dia possa parecer eterno, embora a espera possa parecer insuportável, confie que o tempo de Deus é perfeito. Ele não se adiantará um dia, mas também não se atrasará um segundo. Agora quero falar sobre outra dimensão do Salmo 40, que é crucial para entender. Quando Davi diz que Deus pôs os meus pés sobre a rocha, ele está usando uma linguagem que seus ouvintes originais entenderiam de maneira muito específica. Na geografia de Israel, existem muitos lugares perigosos, penhascos profundos, escarpas íngremes, terreno traiçoeiro. Os pastores, como Davi, conheciam bem esses perigos. Sabiam que um passo em falso podia significar cair em um abismo. Mas também conheciam as formações rochosas massivas, antigas, que estavam lá há milênios. Rochas tão grandes e firmes que nenhuma tempestade podia movê-las, nenhum terremoto podia quebrá-las, nenhum tempo podia erodir significativamente. Essas eram as rochas, os refúgios seguros. Quando Davi fala de Deus, colocando seus pés sobre a rocha, ele está falando de ser colocado em um lugar de estabilidade absoluta, de segurança inabalável, de fundamento inquebrável. Não importa qual tempestade venha, qual inimigo ataque, qual circunstância mude, você permanece, firme porque está sobre a rocha. E aqui está o mais bonito. Essa rocha não é apenas um lugar físico ou uma situação favorável. Essa rocha é o próprio Deus. Em vários lugares das Escrituras, Deus é chamado de nossa rocha. Moisés cantou: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Davi escreveu em outro salmo: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Quando Deus coloca seus pés sobre a rocha, Ele está colocando você sobre Ele mesmo. Sua estabilidade não depende de suas circunstâncias se estabilizarem. Sua segurança não depende de sua situação melhorar. Seu fundamento não vacila quando seu mundo ao redor treme. Porque você está firme sobre o caráter de Deus, que nunca muda. Tiago 1:17 diz que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que o Deus que foi fiel a Abraão é o mesmo que é fiel a você. O Deus que libertou os israelitas do Egito é o mesmo que o libertará da sua escravidão. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos
É o mesmo que ressuscitará seus sonhos que foram enterrados. Então, quando sentir que tudo se move sob seus pés, quando parecer que nada é estável na sua vida, lembre-se: seus pés estão sobre a rocha. E essa rocha é Deus. E Ele não se move, Ele não vacila, Ele não falha. Você é tão seguro quanto Ele é seguro, tão estável quanto Ele é estável, tão firme quanto Ele é firme. Agora quero falar sobre o cântico novo do versículo 3. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Por que um cântico novo? Por que não simplesmente cantar os hinos antigos, os louvores tradicionais? Porque cada libertação merece seu próprio cântico. Cada testemunho tem sua própria melodia. Cada história da fidelidade de Deus precisa de sua própria expressão única. Os cânticos antigos são belos e necessários. Eles nos conectam com a fé das gerações passadas. Mas sua experiência presente com Deus requer expressão presente. Quando você passa pelo seu próprio poço e Deus o tira, quando experimenta sua própria libertação pessoal, algo brota do seu interior, que não pode ser contido nas palavras de outro. É o seu cântico, é a sua história, é o seu testemunho único de quem Deus é para você. E este cântico novo tem um propósito específico. Muitos verão isso, e temerão, e confiarão no Senhor. Seu cântico novo não é apenas para você, é para todos os que o ouvirão. Seu testemunho não é apenas sua vitória pessoal, é o meio pelo qual outros encontrarão fé para crer. Existem pessoas em sua vida, na sua esfera de influência, que estão esperando ver o que Deus fará na sua situação. Não por curiosidade mórbida, mas por esperança desesperada. Porque se Deus o faz por você, significa que Ele também pode fazê-lo por elas. Se Deus o tira do seu poço, significa que elas não estão condenadas a permanecer no delas para sempre. Por isso, o inimigo luta tão fortemente contra sua libertação. Não apenas porque não quer que você seja livre, embora certamente não queira, mas porque sabe que sua libertação criará um efeito dominó de fé. Uma pessoa livre inspira outra. Um testemunho acende esperança em outro coração. Um cântico novo dá voz aos que ficaram mudos pela desesperança. Seu cântico novo será o catalisador para libertações em cadeia. Quando você cantá-lo, quando compartilhar sua história, quando testemunhar a fidelidade de Deus, algo será ativado no reino espiritual. A fé se levantará, a esperança se acenderá, a coragem será fortalecida, e outros começarão suas próprias jornadas de libertação. Isso torna seu tempo no poço ainda mais significativo. Você não está sofrendo sem propósito. Está sendo preparado para um ministério de esperança. Você não está apenas sobrevivendo a uma temporada difícil. Está sendo equipado para libertar outros da deles. Seu teste presente é a preparação para sua plataforma futura. Vamos voltar agora aos versículos que falam sobre proclamar a fidelidade de Deus. Davi diz repetidamente que não esconderá, não silenciará, não calará sobre o que Deus fez. E isso nos ensina algo crucial sobre a guerra espiritual. Há poder no testemunho falado. Apocalipse 12:11 diz que os crentes venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue de Jesus é a base da nossa vitória, sim. Mas a palavra do nosso testemunho é a arma que usamos na batalha. Quando você declara o que Deus fez, quando proclama sua fidelidade, quando testemunha seu poder, você está fazendo mais do que simplesmente contar uma história bonita. Você está fazendo guerra espiritual. Está derrubando fortalezas da dúvida. Está destruindo argumentos da incredulidade. Está demolindo muralhas do desespero. O inimigo quer mantê-lo em silêncio. Quer que seu testemunho permaneça escondido. Quer que sua história de libertação nunca seja contada. Porque ele sabe que toda vez que você compartilha como Deus o salvou, você acende fé em outro coração, o que pode resultar em outra libertação. Por isso, às vezes você sente essa resistência quando quer compartilhar seu testemunho.
Aquela voz interna que diz: ninguém quer ouvir isso. Você vai parecer religioso. As pessoas vão pensar que você é fanático. Essa é oposição espiritual, porque o inimigo conhece o poder do seu testemunho. Mas Davi diz: não reprimi os meus lábios. Ele se recusou a permitir que o medo, a vergonha ou a opinião dos outros o silenciassem. E você deve fazer o mesmo. Sua história deve ser contada. Seu testemunho deve ser compartilhado. Seu cântico novo deve ser cantado. Não estou dizendo que você deve ser insensível ou imprudente na forma de compartilhar. Há sabedoria no tempo e na maneira. Mas não permita que o inimigo o silencie completamente sob o pretexto de ser apropriado ou respeitoso com os sentimentos dos outros. As pessoas precisam ouvir que Deus ainda age, que Deus ainda liberta, que Deus ainda responde, que Deus ainda realiza milagres. E seu testemunho é a evidência que elas precisam. Sua história é a prova que elas buscam. Sua experiência é o encorajamento que elas anseiam. Então, quando Deus o tirar do seu poço, e Ele o fará, não fique em silêncio. Conte sua história. Compartilhe seu testemunho. Cante seu cântico novo. Proclame sua fidelidade. Declare sua bondade. Não por obrigação religiosa, mas por amor genuíno a um Deus que o resgatou, e por compaixão sincera por outros que ainda aguardam seu resgate. Agora, vamos aos versículos onde Davi admite sua necessidade presente e clama por ajuda urgente. Há algo profundamente consolador nessa honestidade brutal, especialmente após todas as declarações vitoriosas que ele fez. Isso nos mostra que você pode ser honesto sobre sua luta, sem negar a fidelidade de Deus. Você pode admitir que está cansado sem abandonar sua fé. Pode confessar que seu coração fraqueja, sem declarar que Deus falhou. Essas coisas não são contraditórias. São a complexa realidade de viver a vida cristã em um mundo caído. Davi está dizendo, essencialmente: Deus foi fiel no passado. Confio nele para o futuro. E agora mesmo, no presente, estou lutando e preciso urgentemente. Todas essas coisas são verdadeiras simultaneamente. E todas podem coexistir no coração de um crente genuíno. Muitas vezes, na igreja, criamos uma pressão invisível para manter uma fachada de vitória constante. Sentimos que admitir luta é admitir falta de fé, que confessar cansaço é confessar derrota, que expressar necessidade é expressar dúvida. Mas o Salmo 40 nos liberta dessa pressão falsa. Você pode estar firme na fé e vacilante nas emoções ao mesmo tempo. Pode estar convencido da fidelidade de Deus e confuso pela sua situação simultaneamente. Pode acreditar nas promessas e lutar com a espera ao mesmo tempo. Essa tensão é parte normal da jornada de fé. Jó é outro exemplo perfeito disso. Ao longo do seu livro, Jó oscila entre declarações de fé profunda e questionamentos honestos sobre por que está sofrendo. Em um momento, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Em outro, clama: por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Qual é o verdadeiro Jó? Ambos. Aquele que confia e aquele que questiona. Aquele que crê e aquele que luta. E Deus não o rejeita por sua honestidade. No final, Deus vindica Jó e repreende seus amigos, que ofereceram respostas simplistas ao seu sofrimento complexo. Então, esta noite, se você está lutando, se seu coração fraqueja, se os males sem número o cercam, não finja que está tudo bem. Clame a Deus honestamente, como Davi fez. Ó Senhor, complaça-te em me livrar. Ó Senhor, apresura-te em socorrer-me. Ele honra essa honestidade brutal, mais do que a pretensão religiosa. E note que, após clamar por ajuda urgente, Davi imediatamente volta à adoração. Regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Mesmo no meio de sua necessidade, ele encontra uma maneira de direcionar outros para a adoração.
Ele mostra que é possível reconhecer a própria fragilidade e, ainda assim, apontar outros para a grandeza de Deus. Isso é maturidade espiritual. Não é ausência de luta. É a capacidade de louvar a Deus no meio da luta. Não é estar sem necessidade. É declarar a suficiência de Deus enquanto ainda se tem necessidade. Não é estar sem dor. É adorar através da dor. Dizer continuamente, engrandecido seja o Senhor, não significa apenas nos momentos em que estamos inspirados. Significa quando estamos cansados e quando estamos cheios de energia. Quando vemos o milagre e quando esperamos pelo milagre. Quando entendemos e quando estamos confusos. Continuamente significa sem cessar, sem pausa, sem interrupção. E por que podemos louvar continuamente? Porque não estamos louvando nossas circunstâncias. Estamos louvando a Deus. E Ele é digno de louvor o tempo todo, não apenas quando as coisas vão bem. Seu caráter não muda com nossas circunstâncias. Sua bondade não flutua com nosso humor. Sua fidelidade não depende da situação. Assim, podemos dizer, engrandecido seja o Senhor, mesmo estando no poço, porque sabemos quem Ele é, não apenas pelo que Ele fez recentemente. Podemos exaltá-lo quando tudo parece pequeno em nossa vida, porque Ele é infinitamente grande. Podemos glorificá-lo quando nos sentimos derrubados, porque Ele permanece em seu trono eterno. Agora chegamos à bela conclusão do Salmo. Quanto a mim, estou aflito e necessitado, mas o Senhor pensará em mim. Meu auxílio e meu libertador é você. Meu Deus, não se demore. Quanto a mim, isso é pessoal, íntimo, específico. Ele não está falando da humanidade em geral, ou dos crentes como um grupo. Ele está falando de si mesmo, de sua situação única, de sua necessidade particular. E Deus responde nesse nível de especificidade. Deus não ama o mundo apenas de forma geral. Ele te ama especificamente. Não cuida apenas do seu povo coletivamente. Cuida de você, individualmente. Não pensa na humanidade de forma abstrata. Ele pensa em você, pessoalmente. Seu nome, seu rosto, sua história, sua dor, sua necessidade. Tudo é conhecido e cuidado por Ele. Estou aflito e necessitado. Não há pretensão aqui. Não há máscara da realidade. Davi simplesmente diz a verdade. E nessa verdade nua, nessa vulnerabilidade total, encontra conexão genuína com Deus. Mas o Senhor pensará em mim. Esta pequena palavra, mais, muda tudo. Sim, estou aflito. Mas Deus pensa em mim. Sim, estou necessitado. Mas Deus está ciente. Sim, estou lutando. Mas não estou esquecido. Essa palavra, mas, é a dobradiça entre sua realidade difícil e a fidelidade de Deus. Pensará em mim. O hebraico aqui sugere mais do que apenas um pensamento passageiro. Implica cuidado ativo, atenção focada, consideração contínua. Deus não apenas cruza a mente ocasionalmente. Você é o objeto constante de seu amor e atenção. Pense em quantos pensamentos passam pela sua mente em um dia. Milhares. A maioria fugaz, passageira, insignificante. Mas os pensamentos de Deus sobre você não são assim. São pensamentos de paz, diz Jeremias 29:11. São pensamentos de bem e não de mal. São pensamentos que planejam um futuro e uma esperança. O Salmo 139 diz que seus pensamentos sobre você são mais numerosos que a areia do mar. Se você tentasse contá-los, seriam mais do que todos os grãos de areia em todas as praias do mundo. E não são pensamentos críticos ou condenatórios. São pensamentos de amor infinito, de graça imerecida, de misericórdia que nunca se esgota. Meu auxílio e meu libertador é você. Não poderia ser mais claro. Não são minhas próprias forças. Não é minha sabedoria. Não são minhas conexões. Não são meus recursos. É você, Senhor. Só você. Completamente você. Exclusivamente você. E quando todas as outras opções se esgotaram, quando você tentou tudo em seu poder e nada funcionou, quando chega ao final absoluto de si mesmo, descobre algo maravilhoso.
Deus é suficiente. Não apenas suficiente como último recurso, mas suficiente como primeiro recurso, único recurso, recurso perpétuo. Meu Deus, não se demore. O salmo termina com este pedido urgente. E aqui está a promessa que quero que você leve com você. Deus nunca se atrasa. Pode ser que ele não chegue quando você quer, mas sempre chega quando é necessário. Seu tempo é perfeito, mesmo quando não o entendemos. Há uma história nos evangelhos sobre Lázaro que ilustra isso lindamente. Quando Lázaro estava doente, suas irmãs enviaram uma mensagem urgente a Jesus. Senhor, aquele que amas está doente. Mas Jesus não veio imediatamente. Ele permaneceu onde estava por mais 2 dias, e Lázaro morreu. Quando Jesus finalmente chegou, Marta lhe disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Da perspectiva dela, Jesus havia chegado tarde, tarde demais. O momento passou, a oportunidade se perdeu. Mas Jesus não havia chegado tarde. Ele chegou exatamente no momento certo. Porque ele não veio apenas para curar Lázaro, ele veio para ressuscitá-lo. E essa manifestação maior de poder glorificou a Deus, de forma mais profunda do que qualquer cura poderia ter feito. Talvez, da sua perspectiva, Deus esteja demorando na sua situação. O momento ideal parece ter passado. A janela de oportunidade parece ter se fechado. Mas confie nisso. Deus não se demora. Ele está trabalhando em algo maior do que você pode ver. Ele está preparando um milagre mais poderoso do que você imaginou. Quando finalmente se manifestar, quando você vir o que estava acontecendo no invisível enquanto esperava, quando entender por que cada dia de espera era necessário, você dirá como Paulo: agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como fui conhecido. Deus te abençoe abundantemente esta noite. Que o seu rosto resplandeça sobre você, com favor imerecido. Que Ele tenha misericórdia de você, a cada manhã renovada. Que Ele levante sobre você o seu rosto e lhe dê paz, que excede todo entendimento. Hoje, amanhã e sempre. Em cada momento, em cada circunstância, em cada temporada da sua vida. Até a próxima noite, junto à fogueira, onde continuaremos explorando juntos a profundidade insondável dos Salmos e descobrindo as verdades eternas que transformam vidas. Inscreva-se em Salmos com David para não perder nenhuma reflexão que Deus preparou para você. Deus ouve o seu clamor neste exato momento. Sua libertação é segura e inabalável. Sua vitória está garantida pelo poder do Altíssimo. Porque o mesmo Deus que tirou Davi do poço com mão poderosa, que colocou seus pés sobre a rocha com firmeza eterna, que colocou um cântico novo em sua boca com melodia celestial, é o mesmo Deus que está agindo na sua vida neste momento, com poder ilimitado. Descanse nele esta noite com confiança total. Confie nele com fé inabalável. Espere nele com esperança firme. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças a cada dia. Levantarão asas como águias sobrevoando as tempestades. Correrão com resistência sobrenatural e não se cansarão. Caminharão com passo firme e não se fatigarão. Boa noite, amado irmão. Boa noite, querida irmã. Que o Senhor te guarde na palma de sua mão protetora, até nos encontrarmos novamente junto à fogueira, em nossa próxima reflexão. Amém e amém.